Enfim, esse eu acho que é o principal motivo de eu estar numa bad. Too much. It's too much. Oiê, quis fazer esse vlog aqui pra ter uma conversa com vocês e explicar tudo o que vem acontecendo desde a minha viagem até o acontecimento mais recente, quando eu fui pro hospital e fui retirar a vesícula numa cirurgia de emergência. Que apesar de eu não ter o valor total da cirurgia até agora, não recebi ainda essa fatura, tenho sim o valor que custou pra ficar no hospital, ficar internada por 3 dias. Na verdade foram 2 dias e meio, mas 3 dias, né? Do dia 7 ao dia 9 de junho. Então a internação ficou em $39.344,96. Óbvio que eu estou no processo de discutir com o seguro, mandei mais informações, mandei a experiência da minha perspectiva, que eu até cheguei a pedir pro médico se a gente podia agendar a cirurgia, mas eu já tô falando demais, tipo, eu já tô bem lá na frente dessa história. Eu vou falar como começou, eu não vou dar tantos detalhes porque eu vou fazer um vídeo só pra isso, só pra falar da minha experiência aqui, mas adiantando um pouquinho pra vocês, eu vou pagar $39 mil por ter ficado no hospital, sendo que a minha experiência na emergência foi péssima, foi de longas esperas e gente que tinha que ficar esperando no corredor enquanto estava sendo atendida. Então, essa coisa de que o sistema privatizado é tão muito melhor, nossa, eu não sei não. Mas eu vou adiantar aqui algumas partes disso pra vocês, só que antes eu preciso almoçar. Estou no meu horário de almoço, estou aqui com um belo de um mexidão da Fave Lanches. Quem mora em Danbury ou vem aqui pra Danbury ou tá passando por Danbury, Fave Lanches é uma lanchonete brasileira muito boa, uma delícia. Eles têm pratos tradicionais do dia, tem x-tudo, tem açaí. Isso não é publi, eu gosto de lá mesmo. Tanto que quando eu liguei pra pedir essa comida, eles até falaram, nossa, você sumiu. Mas é porque eu tinha operado. Tô muito feliz em estar podendo comer essa comida, esse mexidão aqui e não tá passando mal. Então vou almoçar com a minha água gasosa e depois eu volto aqui pra falar com vocês como é que foi no hospital. E do valor. Ah, e detalhe, esse valor de 39 mil não inclui a cirurgia, tá? Isso é a parte, mas a gente já conversa daqui a pouco. Acho que aqui eu tô segura, né? Não que faz tanta diferença, elas estão logo ali, mas pelo menos dá pra ver, sabe? Ali em cima na varanda eu ia estar de costas pra todos os bichinhos. Então aqui dá pra ver, se acontecer algum sinistro é só correr pra dentro de casa. Como eu falei antes, tive que retirar a vesícula. Eu fui pra emergência, foi de uma quinta pra sexta. Eu comecei a passar mal, meia-noite literalmente, e quando foi umas 2 e pouca da manhã, a gente foi pro hospital. E de novo, eu vou contar isso tudo com mais detalhes, o que eu senti, como é que foi, o processo lá no hospital, tudo em outro vídeo. Mas resumindo, cheguei lá no hospital 10 para as 3 horas da manhã, só entrei, né, na emergência, na área da emergência e vi alguém umas 6h50, 7 horas por aí. Então eu fiquei a maior parte do tempo, na verdade a maior parte não, todo o tempo em que eu tava tendo uma crise mesmo, um ataque, que a minha vesícula tava atacada, eu fiquei na sala de espera da emergência. Eu senti muita dor mesmo, eu achei que eu ia desmaiar, sabe, de você ver tudo ficando escuro ao seu redor. O Raul tava comigo, ele falou, Julie, você tá amarela, tipo, você... eu já sou branca, mas perdi a cor completamente, e a galera que tava lá, que trabalhava no hospital, viu a minha dor, viu que eu tava, assim, balançando pra frente e pra trás, não estava passando bem, mas eles estavam cheios, ocupados, tinha muita gente, então tive que ficar esperando. Depois de fazer ultrassom, eles determinaram que eu tinha que operar a vesícula, que eu tava com uma pedra na vesícula e que eu ia ser internada pra eles conseguirem me dar remédio, essas coisas, antes da cirurgia, porque tava muito inflamado, então ia ter que abaixar o nível de inflamação antes da cirurgia. O médico falou que eu ia ter que fazer cirurgia umas 10h30 da manhã. Eu entrei pro meu quarto, né, no hospital, eram umas 4 horas, mais ou menos.
menos. E naquele tempo todo eu só fiquei lá esperando, só fiquei deitada numa área ali da emergência esperando. Só que eles estavam muito cheios com isso, eu tava ouvindo muita gente reclamar que tava muito cheio, tinha muita gente, tava insano a quantidade de pessoas que tava lá. E eles estavam sim colocando as pessoas em maca, né, ou na cama e deixando no corredor. E tava tendo até falta de camas para as pessoas, então estavam meio que desesperados para achar ou ter disponibilidade. Eles iam me colocar no corredor também para meio que esvaziar a área onde eu tava para conseguir atender outra pessoa na emergência. Eu tenho uma amiga que trabalha no hospital. Eu tinha mandado mensagem pra ela pra ver se ela tava trabalhando pra vir me fazer companhia, porque eu tava sozinha e o tempo não tava passando, tava lá só esperando aquele tempo todo. Ela não tava trabalhando mais, mas ela mandou alguém ir lá, basicamente me socorrer, porque essa pessoa me tirou de lá, me colocou no quarto e falou, já que é pra você esperar pra falar com a equipe da cirurgia, é melhor você esperar já no seu quarto, já que você vai ser internada de qualquer jeito. Nesse tempo todo que eu tava lá, eu tava com muita sede, eu pedia água pras pessoas, mas eles não estavam me dando porque, como eu ia fazer cirurgia, eles não sabiam se eu ia fazer cirurgia naquela noite, no dia seguinte, mas eu não ia poder beber nada. Quando eu finalmente falei com o médico, já eram umas 7 horas da noite, o médico, o cirurgião, né, que é um médico, ele falou que eu ia operar no dia seguinte, mas eu falei, então, tranquilo, graças a Deus que eu vou pelo menos poder beber uma aguinha, né? Não, eles não queriam correr o risco de, possivelmente, de eu ter outra crise e como a área da minha vesícula, a área aqui do intestino estava tão inflamada, eles achavam que se eu ingerisse qualquer coisa, mesmo que fosse água, eu poderia ter outra crise e inflamar mais ainda e não poder fazer a cirurgia no dia seguinte. Então eu fiquei de quinta à noite até sábado, umas 3 horas foi quando eu fui fazer a cirurgia, sem beber água, sem comer nada. Eu tava no soro, então não tava desidratada, graças a Deus, tava recebendo, né, os nutrientes, as coisas que eu precisava, mas a garganta tava muito, muito seca. Eu ainda fui entubada na cirurgia, então a minha garganta ficou muito ruim. Eu tenho seguro de saúde através do meu trabalho, então era algo que, por mais que eu tava preocupada, porque eu sei que é caro, cuidar da saúde aqui é caro, é também algo que eu tava um pouco menos despreocupada, sabe? Eu tinha em mente de que seria caro, mas não tava tão preocupada com o valor porque eu tenho seguro, então acreditava que o seguro ia cobrir, não ia me dar dor de cabeça, se eu ia ter que pagar uma porcentagem seria pequeno, só que não. Eu recebi a carta do seguro falando que eles estavam negando pagar a minha internação porque eles não achavam que era necessário, medically not necessary, a minha estadia no hospital do dia 7 ao dia 9. Isso não inclui a cirurgia é uma outra parte que até o momento de agora, a data de hoje, eu não recebi. Eu já liguei no hospital para pegar a informação, eles não têm, ou se tem, não passa para mim. Eu já liguei no seguro e eles também não têm. O cirurgião tinha falado que a cirurgia ia demorar 1 hora, só que a minha demorou umas 3 horas e meia. Eles demoraram porque a pedra que estava na minha vesícula era de um tamanho de uma bola de golfe. Eles fizeram um exame médico, exame de sangue, viu que meu colesterol estava bom, o nível de gordura no meu sangue estava excelente, só que provavelmente isso veio de genética. Eu não sabia, mas essas coisas às vezes acontecem para você ter mais entendimento, né, ou conhecimento sobre a sua história, sobre a sua genética. Descobri que a minha avó tinha feito essa cirurgia, minha tia tinha feito essa cirurgia, minha prima tinha feito essa cirurgia, então tem um histórico sim na família, mas eu confesso que eu não estava esperando esse valor ou esse gasto de $40 mil. Apesar de estar assim, lutando contra, apelando à decisão do seguro, ainda assim é algo que me colocou numa bad, sabe? E essa experiência toda. Eu sou uma pessoa positiva, eu tento ser uma pessoa otimista, eu sempre falo que no final tudo dá certo, e se não tá dando certo é porque não é o final. Então, tipo, fica firme porque no final vai dar tudo certo. Só que eu tô numa fase, sei lá, não sei se é os remédios, o negócio pós-cirúrgico, a falta de doce na minha vida, não sei, mas eu tô
tô numa bad, teve um acontecimento muito chato enquanto eu tava na cirurgia, enquanto isso tudo aconteceu, que também tá contribuindo muito pra isso. Mas eu já tenho que voltar pro trabalho, tenho que beber uma água, então daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, porque eu quero a opinião de vocês, se vocês já tiveram uma situação parecida, ou talvez só preciso desabafar mesmo, e não tem lugar melhor do que no meu canal com vocês. Então, daqui a pouco eu volto. Eu sei que vai parecer que eu tô reclamando de boca cheia, e realmente é isso, sabe? Mas às vezes você precisa desabafar, soltar tudo que tá dentro do coração pra depois encarar tudo com uma nova perspectiva. E eu acho que isso veio muito do extremo que eu vivi, sabe? O que eu tô vivendo. Porque eu viajei, eu curti, tava muito feliz, o clima tava esquentando, é verão, então assim, eu faço planos, eu gosto de estar lá fora, eu gosto de correr lá fora, gosto de ir pra praia, e isso tudo tava no meu cronograma de coisas pra fazer, como curtir, e do nada veio um problema de saúde, só que eu nem gosto de falar problema de saúde, porque não é um problema, já foi resolvido. Graças a Deus deu tudo certo, tô aqui, tô bem, então não é um problema. Porém, eu não posso fazer essas coisas até o início, acho que é a segunda semana de agosto, enfim, agosto. E pra quem acompanha aqui o canal, agosto aqui a gente já tá meio que em despedida do verão, porque já tá acabando. É o sentimento, apesar do clima quente ficar e normalmente se estender até setembro, já é clima de despedida. Mas isso por si só não é um problema, sabe? É só, talvez eu tenho que realmente, em vez de ficar me cobrando tanto durante o verão, de fazer, de curtir, de viver, eu tenho que relaxar, eu tenho que descansar. Então não é só isso o problema. Eu acho que a agravante disso tudo é um problema pessoal que eu estou passando, sei lá, um problema de relacionamento, não o meu relacionamento, mas com alguém na minha vida. Uma pessoa que ela é mais do que uma amiga pra mim, sabe? Cresci com essa pessoa é a minha vida, porque não tem como pensar em mim, ou na minha história, ou nas minhas memórias sem essa pessoa. Essa pessoa tem o mesmo tipo sanguíneo que o meu, eu sou B positivo, e eu não sei como é que é no Brasil, mas já aqui B positivo é um tipo sanguíneo raro, menos de 10% da população é B positivo aqui. Por isso que eu também gosto de doar sangue, e enquanto eu tava fazendo a minha cirurgia, e eu nunca operei, então isso tudo é novo pra mim, sabe? Ter um problema de saúde, ou ir pra emergência, ter que fazer uma cirurgia. Enquanto eu tava fazendo essa cirurgia, essa pessoa resolveu beber. Essa pessoa tinha que ir pra uma festa, eu encorajei essa pessoa a ir pra festa, que eu falei, gente, o mundo não parou, a vida não acabou, é uma cirurgia normal, todo mundo conhece alguém que já fez isso antes, então assim, não para de viver, não deixa de fazer suas coisas pra ficar aqui no hospital comigo, sabe? Não pensa dessa forma. Mas mesmo assim, eu acho que por ser uma pessoa importante na minha vida, eu não iria beber ou consumir coisas que, se precisasse, se tivesse uma emergência, alguma coisa assim, podia contar comigo, sabe? Eu ia chegar falando, não, eu tenho o mesmo tipo sanguíneo que essa pessoa, tipo, eu tô aqui, eu sou a primeira pessoa. Óbvio que eu sei que o hospital tem bancos e bancos de sangue, tem outros tipos de tipos sanguíneos que podem doar sangue pra mim se precisar, mas eu acho que quando você tem uma conexão com uma pessoa, as suas vidas estão entrelaçadas, eu acho que, pra mim, essa pessoa, e isso seria prioridade. Eu acho que o problema tá muito em mim, sabe? De ter essa expectativa no outro, sabe? De querer ou colocar o que eu faria pra uma outra pessoa, pra mim, sabe? Faz sentido o que eu tô falando? De eu iria fazer isso pela pessoa, eu iria pensar nessa pessoa primeiro, e não é recíproco. E quando não é recíproco, você acaba ficando magoado, só que foi uma expectativa que você colocou. Eu tô errada por isso, sabe?
ela tinha total direito de sair e beber e meio que foda-se se eu precisasse de alguma coisa, se eu tivesse uma emergência, porque eu tava no melhor lugar pra isso, eu tava no hospital, sabe? Não ia ser nada que a pessoa fizesse ou deixasse de fazer que ia mudar isso. E não só isso, o agravante ainda mais em cima disso é porque eu já pedi pra essa pessoa, que é tão importante pra mim, parar de beber devido a tantas coisas e problemas que a gente já enfrentou com bebida. Só que, cara, hoje em dia, eu acho que as pessoas acham que, sabe, pra você ter um problema com uma substância, você tem que ser dependente daquela substância. Não basta discussões com as pessoas, quebras de relacionamento, vexames, passa mal, ou as pessoas que são próximos e importantes pra você pedir pra você parar. Essas coisas não são o suficiente pra você entender que talvez você tenha um problema com uma substância. Você tem que realmente ter uma dependência com aquela substância. Todo mundo sempre fala, mas pelo menos eu não bebo enxaguante bucal, sabe? Porque a gente tem essa noção de que uma pessoa só tem problema com o álcool se a pessoa tá fazendo isso, sabe? Se a pessoa não consegue ficar sem beber. Só que eu acho que isso é um pensamento errado e é um pensamento muito extremo. É igual quando você vê uma pessoa que... Aqueles programas que tem das pessoas que são super mega obesas, sabe? Que nem conseguem andar, tem que eles colocam aquele negócio pra levantar a cama com a pessoa, sabe? A pessoa não chegou naquele nível do nada, sabe? Teve processos e coisas que aconteceram, não só problemas com alimentação, né? Mas problemas emocionais, problemas físicos, uma série de coisas que levaram a pessoa a chegar naquele nível. Então eu acho que com álcool, da gente pensar que a pessoa só tem um problema com uma substância quando chega nesse nível de tá bebendo enxaguante bucal, é errado. Antes disso, você tem discussões, você tem brigas, você tem mágoas, você tem shows e chiliques que acaba acontecendo ou dando. Tem tudo isso antes de chegar naquele ponto. E talvez nunca se chegue naquele ponto. Mas enfim... Tudo isso pra falar que eu já implorei pra essa pessoa na minha vida, tipo, poxa, para, sabe? Nunca traz coisas boas. Mas enfim, a pessoa não para, não vê problema nenhum em beber uma taça de vinho, sei lá o que, e não tem problema nenhum com isso, mas eu acho que quando você já tem um histórico de fazer merda quando você bebe ou de falar merda quando você bebe, tem que ter uma reavaliação, né? E em cima disso tudo, se fosse só não tá disponível caso eu precisasse de uma emergência, se fosse só chegar numa festa e beber, mesmo sabendo que isso me magoa e eu sou uma pessoa, acredito eu, importante pra essa pessoa, se não fosse só essas coisas, em cima disso ainda tem o fato de que uma pessoa que é muito próxima a mim, que é essa pessoa, acabou magoando outra pessoa, acabou falando barbaridades, sabe, de coisas que é o completo oposto de quem eu sou, sabe, de valores meus. Eu nunca queria me associar a uma pessoa que enche a boca pra falar que é americano e usar isso como uma forma de menosprezar o outro, que não é, por inúmeras razões. Talvez só tenha um green card e nunca quis pegar a cidadania e agora está caindo uma chuva. O áudio sempre fica ruim. Ou que talvez não tenha um status legal aqui. Qualquer que fosse a razão, ou qualquer que seja a razão que uma pessoa não é um americano dos Estados Unidos, eu acho que você usar isso como um argumento contra uma pessoa ou lembrar isso pra pessoa é tão feio, me magoa muito, sabe? E eu acho que me magoa muito porque quando a pessoa fala isso para um outro, eu detesto vídeos de gente chorando na internet e tipo, tá eu aqui chorando na internet. A minha mãe, que é uma pessoa muito importante pra mim, ela já apareceu aqui no canal, vocês pedem mais vídeos com ela. Sempre foi e sempre será o amor da minha vida. Ela falou comigo uma história de quando ela chegou aqui, quando ela é recém-chegada aqui nos Estados Unidos e ela trabalhava no McDonald's. Era alguns meses que ela tinha de América e
Então tem aquilo tudo, né, de tá sozinho, tá sem a família, tá grávido ou acabou de ter filho em uma situação completamente diferente, em uma cultura completamente diferente. E ainda passando pelo inverno, sabe, o primeiro inverno, aquela escuridão, aquela coisa que eu já comentei bastante aqui. E ela tava no trabalho e em cima daquela saudade, daquele desconforto, daquela luta de fazer dar certo tá aqui, ela tinha acabado de passar o rodo no chão, um mapa, né? Ela passou o mapa no chão, fez mapa no chão todo, limpou o chão todo e entrou um grupo de adolescentes e tinha acabado de nevar, ou tava nevando, sei lá. Mas eles decidiram pisar no chão todo do McDonald's inteiro, sabe? De andar propositalmente tirando a lama, o sal e a neve no chão que minha mãe acabou de limpar. E eu lembro dessa história com frequência, porque eu acho que a minha mãe contou isso pra mim quando eu era muito nova e ficou comigo, sabe? A falta de voz que minha mãe tinha naquele momento, sabe? De querer chegar pro gerente e falar, ó, eu não vou fazer isso não, ó, isso já é um abuso, eu não vou fazer isso. Ou de reclamar com eles pra falar, ó, o piso tá molhado, vocês podem cair e se machucar. Não, para com isso agora. Qualquer coisa, mesmo que se ela reclamasse ou se ela falasse e fosse passar o pano no chão, mas pelo menos ela usou a voz dela, ela deixou claro naquele momento que aquilo não estava certo, que aquilo não era legal. Mas ela não tinha como fazer isso, ela não tinha o domínio do idioma, ela estava se sentindo muito pequena diante daquela situação toda. E tem várias outras situações assim, eu tô chorando, não pela situação. Minha mãe hoje, sabe, graças a Deus, não graças a Deus que ela passou por isso tudo, mas tudo teve um propósito e um motivo. Mas de saber que uma pessoa muito querida pra mim fez isso para uma outra pessoa, sabe, que fez com que a pessoa se sentisse pequena, fez com que a pessoa naquele momento não achasse a sua voz pra se defender ou falar nada, sabe? Aquele sentimento que minha mãe passou pra mim, ou aquela história que minha mãe passou pra mim, ficou comigo e agora eu sei que uma outra pessoa se sentiu assim, se sentiu dessa forma, se sentiu sem voz. E o pior é que é uma pessoa muito importante pra mim que fez isso com o outro, sabe? Que fez isso, que causou essa dor numa outra pessoa. E essa pessoa que eu conheço que fez isso sabe que essa comunidade é tão importante pra mim, que essas pessoas são importantes pra mim, que principalmente, em especial, imigrantes sem status são muito importantes pra mim, porque em todas essas pessoas, sabe, que não tem papel ou que vêm pra cá lutar pela sua família, eu vejo a minha mãe, eu vejo a minha história, meu Deus do céu, eu tô chorando aqui no vídeo, mas eu vejo isso, sabe? A minha mãe não tinha papel em uma época, sabe? A minha mãe não tinha como visitar a família em tempos muito difíceis, em perdas da vida dela, e ela teve que ficar aqui lutando pelo sonho americano. Então em cada pessoa que eu vejo que faz isso, que tá aqui pela família, pelos filhos, eu vejo a nossa história, sabe? Eu quero ser para essas pessoas e para essa comunidade o que minha mãe não teve, o que a gente não teve, sabe? Alguém para ajudar, para apoiar, para trazer informações, para tudo. E eu tô muito magoada e triste que uma pessoa muito importante pra mim fez isso com uma outra pessoa. Então acho que isso é o agravante pior, sabe? Aí quando você vê que tem isso, tendo que navegar esse, sei lá, não é transtorno emocional, mas essa nova realidade, uma realização que pra mim é que pra essa pessoa que eu amo, o álcool é mais importante do que tudo, do que a nossa amizade, do que a nossa vida juntos, do que os princípios que essa pessoa tem, porque no normal essa pessoa não é assim, essa pessoa não fala essas coisas, mas aí bebe e fala um monte de merda sempre, não só com essa pessoa, mas já falou pra mim, já falou pra todo mundo. E até quando que você fala, não, sabe, foi só o álcool, foi o álcool, não, é porque quando essa pessoa bebe faz isso, e não precisa estar bêbado, é só aquele pouco encorajamento que o álcool dá pra fazer e falar merda, já serve. Não tô falando que a pessoa não tava conseguindo andar, não tava conseguindo fazer as coisas. Eu acho que quando você ama uma pessoa, é difícil quando você tem um relacionamento há muitos anos com uma pessoa, porque chega um ponto de que você tem que avaliar, essa pessoa me ama
ou essa pessoa tem amor por mim, por todo o tempo que a gente tem junto, né? Porque essa pessoa já virou uma extensão de mim mesmo, sabe? A minha história tá tão entrelaçada com aquela pessoa que eu tenho amor por aquela pessoa porque é uma extensão de quem eu sou, da minha história, de tudo isso. E eu acho que com isso, realizando que essa pessoa tem amor por mim por causa disso, mas não me ama. Porque eu acho sim que quando você ama uma pessoa, os sonhos, as prioridades, o que é importante para aquela pessoa se torna importante para você também. De alguma forma, eu não tô falando que você tem que priorizar tudo que aquela pessoa prioriza, mas você gosta de uma pessoa, você sabe que a cor preferida daquela pessoa é verde. Então, às vezes as coisas que você vê que é verde vai te lembrar aquela pessoa. Você não vai propositalmente, quando você tem um amor grande por alguém, falar mal ou colocar para baixo algo que é importante para aquela pessoa, sabe? Eu não sei, eu tô mal, não gosto nem de ficar pensando muito sobre isso, porque eu não tenho resposta. Por isso que eu não gosto de ficar pensando sobre isso, porque eu não tenho resposta, eu só fico mal. E o pior foi quando eu tentei falar com a pessoa sobre, sabe? Quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu ainda estava no hospital, eles iam me liberar, só que a minha pressão subiu tanto. A enfermeira até entrou, porque eu tava com aquele negócio que fica monitorando seu batimento cardíaco, e tudo subiu. Eu falei que não tinha nada a ver com a cirurgia, não tinha nada a ver com a anestesia, era uma informação que eu fiquei sabendo, mas mesmo assim eles me seguraram por algumas horas até eu me acalmar, até estabilizar, porque por mais que eu falei que não era nada relacionado à cirurgia, eles queriam confirmar mesmo. Então talvez não foi o melhor momento realmente, só que mesmo assim eu tentei e a pessoa, eu acho que não fez nada de errado, sabe? A pessoa não enxerga. E como que você não vê que isso é feio? E eu sempre falei para os meus amigos, quando a gente fala sobre isso, que eu sinto saudade de quem aquela pessoa era antes desses acontecimentos, antes do álcool. Eu sinto saudade de quem essa pessoa era. E eu acho que eu tô mal, porque eu tô realizando que essa pessoa nunca vai ser aquela pessoa, sabe? Ela nem quer, sabe, ser aquela pessoa de novo. Ela é uma nova pessoa, uma pessoa diferente, e eu é que tenho que entender e ficar meio que de luto que eu nunca mais vou ter aquela pessoa que era tão importante pra mim na minha vida, porque essa nova versão dela prioriza o álcool, principalmente, prioriza expor opiniões erradas, mas ok, opiniões nem sempre é certo ou errado, mas expor opiniões só pelo simples fato de querer magoar alguém, de querer, sabe, a pessoa fala, eu tô falando é a verdade, e a verdade dói. Não, se o que você vai falar vai doer, vai magoar, vai machucar, às vezes você não precisa falar. Às vezes tem outra forma de você falar. Às vezes não é na frente de todo mundo, é em uma situação onde outras pessoas vão ficar ouvindo e vai ter gravações do que você tá falando, sabe? Pra vocês terem noção do tamanho do mico que a pessoa deu, e mesmo assim a pessoa acha que não fez absolutamente nada de errado. Enfim, eu acho que isso que é o pior disso tudo. Eu tô aqui falando, tagarelando há tanto tempo, mas é porque eu nem quero entrar pra dentro de casa, porque senão o Raul vai perguntar o que foi, eu vou trazer essa história à tona de novo, e tipo, caraca, por quanto tempo que eu vou ficar mal por uma outra pessoa? Porque eu sou muito sentimental. Enfim, esse eu acho que é o principal motivo de eu estar numa bad. Só que aí você, tipo, só basta um pinguinho pra você tá ruim, e aí parece que tudo tá ruim, sabe? Então eu não tô mal por causa da cirurgia, eu não tô mal por causa disso, do que aconteceu, da minha recuperação. Eu dou graças a Deus que, apesar do problema com o seguro, eu tô aqui, tô bem cuidada, nada estourou, não passei mais mal desde então. O mal que eu tô passando quando eu tô introduzindo comidas diferentes é normal e tá tudo bem, porque eu tô saudável, tá? Sabe, eu só tenho que agradecer. Só que como essa situação com essa pessoa que é muito importante pra mim tá me deixando mal, parece que tudo tá ruim, tudo tá errado. E realmente sim, o problema com o seguro também me consome um pouco, porque você faz planos, você faz metas, você tem coisas que você quer atingir, né? E do nada vem uma conta de $40 mil, e se o seguro não pagar, quem é responsável sou eu. Too much.
É too much. Eu só queria compartilhar isso mesmo, ter esse desabafo. E eu juro, gente, eu detesto vídeo de pessoas chorando. Eu acho que é o cúmulo do absurdo você chorar, ainda editar e gravar, postar isso, sabe, para as pessoas. Mas esse acontecimento me deixou mal mesmo. Como eu tô tentando compartilhar mais da minha personalidade, da minha vida e não só trazer informações, eu queria compartilhar que eu estou mal com isso, com essa situação toda. Mas é isso. Agora não adianta ficar adiando mais. Eu vou entrar e assistir o jogo, porque vida que segue, né? Vida que segue.